Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Só um minutinho. E aí, nessa sexta-feira, olha, já mudou o tempo aqui em São Paulo, tá um frio, né? Fora isso, gente, o meu vizinho resolveu fazer obras aqui no meu prédio. Então eu vou pedir licença para vocês, hoje eu vou ficar com fone para tentar abafar um pouco o som aqui, né? E a gente ficar, né, ter uma conversa mais íntima, né? Mais tranquila, né, gente? Enfim, mas acho que deu uma parada aqui, né? Ele, quem sabe, ele nos ajuda, né? Tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? E hoje a gente vai dar continuidade a uma série de lives que a gente se comprometeu aqui a fazer com vocês para falar sobre ambiência, exatamente, ambiência, né? O que é ambiência, gente? Ambiência é aquele lugar, né, que você está com aquelas pessoas, na qual você sente aquele quentinho no coração, né, na qual você pode ser você mesmo, né, na qual ninguém vai rir de você pelo que você é, pelo que você faz, né? Gente, ambiência, né, as pessoas com quem você convive, ele pode te levar para o próximo nível. Exatamente, ele pode te levar, né, a você se sentir essa pessoa de sucesso, maravilhosa que você é, né? E é por isso que é importante a gente ir atrás daquilo que ressoa com os nossos valores, né? Lude, querida, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Né? Então, gente, hoje, né, excepcionalmente aqui vou ficar com o som aqui para ver se dá uma abafada nesse som aqui do vizinho, que ele tá inspiradíssimo hoje para fazer obras, mudanças, né? Aliás, a gente precisa de mudança na vida, né, gente? Fechando aqui essa semana, inclusive, a gente passou muito sobre as questões, né, na qual a gente permeia essas ambiências, né, que a gente convive. Primeiro com a família, depois com os amigos, depois com o nosso amor, né? Aquela que dá dor no coração, assim, né? Com os nossos parceiros, né? E mesmo para quem não tem parceiro, por que que você não consegue encontrar essa pessoa, né? Para dividir a vida, compartilhar a vida. Ontem nós falamos sobre trabalho, né? E hoje a gente vai falar sobre os nossos ídolos, aquelas pessoas que nos inspiram, né? E aí eu pergunto para você, você idolatra essas pessoas ou você se inspira, né? Bem-vinda, doutora Leila. Fica à vontade. Vamos lá, vamos conversar. Hoje a gente vai falar sobre essas pessoas que nos inspiram, que são os nossos ídolos, né? Porque, gente, isso também diz muito sobre a gente. Quando a gente olha para alguém que a gente se espelha, né? Isso diz muito sobre a gente e é importante que a gente saiba, né? Aquilo que a gente está procurando, porque aquilo pode também levar para o nosso próximo nível, né? Saibam, gente, que assim, eu percebo muitas pessoas quando elas vêm fazer a mentoria comigo, a mentoria Myself, né? Porque elas já estão cansadas, né, desses padrões tóxicos que elas levam, né, dentro do relacionamento delas. Então, eu percebo muito quem elas seguem, quem elas se inspiram, né? E por que que elas se inspiram, né? Porque, gente, essa vai ser a diferença entre você descobrir se você se inspira ou se você idolatra uma pessoa, né? E aí, eu queria começar, né, essa live perguntando para você, né? Quem você admira? E por que que você admira essa pessoa? Principalmente o porquê que você admira essa pessoa. Isso diz muito sobre você, né? Além disso, né, o que que você acha dessa pessoa que você segue, que você se inspira, seja, né, principalmente do nosso lado profissional, a gente tem muito essa questão, né, de projetar, né, de o que seria uma ideia de sucesso, né? Então, o que que você acha dessa pessoa, né? E principalmente, o que ela representa para você, né? Não precisa responder agora, pensem, anotem aí, né? A live vai ficar gravada para vocês, mas fica na mente de vocês, queria que ficasse, né, grudado aí na mente de vocês, né? O porquê que você admira essa pessoa e o porquê, o que que você acha dela e o que ela representa para você, né? Porque, gente, idolatrar, né, quando você tem um ídolo, idolatra, nunca, lembra quando eu falei para vocês? Nunca se trata daquilo que a pessoa é, se trata daquilo que a pessoa representa para você dentro dos relacionamentos. Jaime, bem-vindo, né? Uma ótima tarde, né? Porque assim, gente, quando a gente fala sobre as questões de inconsciente, né? E lembrando, inconsciente é aquilo que você não tem consciência, né? Então, quando você olha para a pessoa, né, lembra que ela passa por um filtro,
daqui, né? Quando você olha aquela pessoa, ela passa pelo filtro daquilo que ela representa pra você, daquilo que ela é. Lembra que eu comentei com vocês, né, nessa série de lives, né? Eu perguntei pra vocês assim, né, aquela famosa frase, né? Quando alguém fala mal de você, isso diz muito mais sobre ela do que você mesmo. Isso também se aplica nas pessoas que a gente admira. Sabe por quê? Exatamente pelo nosso filtro, né? Quando a gente enxerga essas pessoas que são famosas, né? Elas são o que elas são, né? Mas aquilo que ela representa pra gente é aquilo que a gente vai atrás. Aquilo que a gente acha dela, daquilo que aquele estilo de vida que ela tem, sabe? Daquilo que ela consome, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que esse ídolo faz pra você diz muito sobre aquilo que você tá indo atrás. Então entenda, nunca se trata sobre pessoas, é sobre o que você acha delas, o que elas representam para você. Isso é muito importante. E podem ter certeza, não é sobre a característica da pessoa, porque não necessariamente, né, aquela pessoa tem todas as características que você acha que ela tem. Né? Isso a gente também comentou muito na nossa aula sobre, né, na nossa live, nossa aula é ótimo, né? Na nossa live sobre as pessoas com quem a gente se relaciona, né, nos relacionamentos amorosos. Às vezes a gente acha que a pessoa é daquele jeito e não necessariamente ela é. E não tem problema, para o nosso inconsciente ele não tá nem aí, né? Ele vai atrás daquilo que a gente sente por dentro. Então, quando você tem ideia do porquê que você admira aquela pessoa, do que ela representa para você, isso vai ser um sentimento seu, né? Então, bem ou mal, né? Aquela coisa de falem de mim, sim, diz muito sobre quem tá falando, sobre o que elas acham, né? Obrigada, Lud. Sim, é como se fosse uma aula, gente, é só para vocês terem um gostinho, né, daqui. E assim, dentro dos nossos trabalhos, a gente passa essa linguagem daquilo que está inconsciente, daquilo que você não tem consciência, né? E é por isso que muitas vezes a gente segue pessoas, principalmente, né, esses gurus profissionais, e a gente tenta imitar e não consegue. É sobre isso que eu vou falar hoje. A gente não se sente realizado fazendo as mesmas coisas que ele, né? E por que será? Né? Por que será isso? Né? Então, eu quero colocar para vocês que isso é muito importante. O primeiro passo é você saber o porquê que você admira aquela pessoa, o que ela representa para você, o que ela sente, né? Porque essa ideia do que a gente tem sobre o que o que essa pessoa é aquilo que você vai esperar dela. Né? Por isso que muitas vezes ídolos têm muito haters. Né? É por isso que você se decepciona muitas vezes quando o seu ídolo, aquela pessoa que você admira, não faz aquilo que você espera, né? Porque não se trata dela, se trata sobre aquilo que aquilo que ela representa para você, e aquilo precisa ser alimentado, né, toda hora, né? Então, uma coisa, né, quando eu converso, né, com os meus mentorados aqui, com os meus alunos, né, sobre quem eles admiram, né, e eles acham, né, do que é aquela pessoa, né, eu falo assim, sim, são coisas da sua cabeça. Exatamente, né? A ideia do que a gente faz, sim, é tudo da sua cabeça, é tudo do seu inconsciente, muitas vezes consciente, né? Porque você tem ciência daquilo. E aí, quando a gente tem contato, né, com esses professores, com esses ídolos, exatamente, Lud, é aquilo que a gente projeta. Quando a gente não tem noção, né, daquilo que a gente é, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente busca, a gente vai enxergar lá fora. É por isso que tem aquela famosa frase, né? As pessoas com quem você convive é o seu espelho. É justamente por isso. O inconsciente coloca lá fora para que você comece a observar isso dentro de você. Olha só a sacada do inconsciente. Cara, isso assim é fenomenal. É fenomenal. É por isso que a gente traz tanto essa questão da pessoa começar a criar intimidade com o seu inconsciente. Porque ele fala de uma forma muito simbólica, muito assim, é mais emotiva, né? Por exemplo, se você fala de determinada atriz, né, não é só porque ela é bonita, não é só porque ela é talentosa, mas aquela vibe que ela traz para você te traz essa sensação. E é isso que a gente vai atrás. E é assim que a gente vai construindo essa relação, né? A gente vai escalonando tudo isso que a gente tem, né, dentro do nosso círculo para os nossos ídolos também. Então passa muito, né, esse filtro do olhar, daquilo que a gente acha dessa pessoa, passa muito pelo filtro das nossas experiências, daquilo que a gente tem como valor, daquilo que a gente viveu, né? Oi, Thalita, bem-vinda, linda. Como a gente, a Thalita fez uma pergunta aqui, como a gente cria intimidade com o inconsciente? Gente, tem uma frase do Jung que eu acho maravilhosa, e eu trago aqui, né, só quebrando um pouco
aqui o nosso cronograma, mas acho muito pertinente falar para vocês, porque assim, o Jung ele tem uma frase que ele fala assim: enquanto você não trazer o inconsciente para o consciente, você vai chamar isso de destino e isso vai dirigir a sua vida. Né? O inconsciente ele fala numa linguagem que é através de símbolos. Né? É por isso que dentro da psicologia analítica de Jung, né, ele estudou tanto símbolos, porque é o que aquela coisa representa para você. Né? Então, só que os símbolos, ele aparece, né? O inconsciente também, ele conversa com você no meio de sonhos, das situações de vida, do que aquilo representa para você. E quando você não sabe decodificar essa imagem, né? Que vai muito do nosso mundo interno, né? É por isso que as pessoas falam, a resposta, né? Sempre tá dentro de você. Ah, tá, beleza, mas como faz isso? Né? Ninguém sabe. Ah, eu sigo aquela pessoa. Ah, ela me inspira, mas por quê? A pessoa não sabe, né? Porque ela não olha para dentro. Né? Então é como se o seu inconsciente falasse assim, outra língua, javanês, latim, e você não entende. Né? E assim, os símbolos, né, são essas coisas que muitas vezes são importantes para você. E não precisa ser aquele símbolo daquele museu. Eu falei, Luciana, precisa estudar história. Não, não precisa. Por exemplo, um cafezinho. É um símbolo para mim. Ele traz uma coisa de quentinho no coração. Toda vez que eu vou fazer uma mentoria, eu vou falar aqui, eu tô conversando com vocês, eu sempre trago um cafezinho, porque eu sempre gosto de trazer essa sensação de quentinho no coração das pessoas. Isso é um símbolo. Isso é você trazer o seu inconsciente pro consciente. Né? É sobre isso, é você literalmente pôr a mão na massa, né, e colocar para fora aquilo que tá dentro de você. Entende? Né? Aqui a Lud falou assim, por isso que o ambiente faz diferença. Exatamente, gente, faz diferença. Quando você não vai atrás daquelas pessoas que ressoam com você, com os seus valores, né? Se a gente começa a não querer ser a gente, né? E, inclusive, sobre as questões de ídolo, isso cabe muito bem, né? Então, vou só beber um golinho aqui, só um minutinho. Gente, então, essa coisa com as pessoas com quem a gente admira também é uma relação. Claro, você não tem intimidade, ela não faz parte do seu círculo mais próximo, mas quando você consome tudo aquilo que ela coloca aqui, por exemplo, no Instagram, é como se você tivesse essa relação com ela. Né? Para quem não estava aqui, na quarta-feira eu falei sobre as relações amorosas, então assim, às vezes a gente conhece uma pessoa que a gente faz uma ideia daquilo que ela seja, né? Então eu dei até o meu próprio exemplo, né? Por mais que eu esteja falando aqui, eu sou uma pessoa muito tímida, né, na vida aqui de trás, né, por trás do Instagram. Então eu sempre me envolvi com pessoas que fossem extrovertidas, porque eu achava que me relacionando com elas eu estava salva, eu estava bem na fita. Eu não precisava desenvolver esse lado, né? Então isso me energizava. Com os ídolos é a mesma coisa. A gente faz uma ideia daquilo que elas são, certo? E aí a gente começa a consumir e fazer, né? É tudo aquilo que elas colocam. Ah, a pessoa comprou isso aqui, deve ser bom, né? Deve dar bom. Né, do que aquele ator, aquele atriz, aquela pessoa famosa representa. Porque isso é usado muito em marketing, gente. É muito, 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 muito comum. Porque as pessoas elas não vão comprar o cafezinho da Lula, vai comprar o quentinho no coração, por exemplo. Toda vez que ela tomar o café, ela vai sentir o quentinho no coração. É sobre isso. Né? Então, isso está muito intrínseco, gente. Isso é muito inato nosso. A gente já nasce com isso. Né? O inconsciente, ele já traz influências, né? Tem gente que acredita até essas coisas de outra vida tal, mas a gente não vai entrar nesse mérito, mas tem coisas que estão por trás, assim, são camadas mais profundas daquilo que a gente tem. E é importante a gente ir atrás dessas questões do inconsciente, olhando para dentro, percebendo quais sensações eles te passam, o que elas representam para você. Isso já é, gente, juro por Deus, metade do caminho. É sobre isso. Né? Então, percebam, né, dessas coisas dos ídolos, né, do que eles consomem, do que eles têm como estilo de vida, né, o que você admira. Isso tem que estar claro para você. Para você, você é uma pessoa adulta, você sabe o que você está procurando para sua vida, porque sim, as pessoas com quem você convive, as coisas que você consome diz sobre você, e a Lud tem toda a razão. Essa questão da ambiência, né, não é só as pessoas, é meu esposo, é minha esposa, é minha família, é meus pais, é os meus amigos, é tudo, gente. Isso se escalona para tudo aquilo que você consome, para tudo aquilo que você convive no seu dia a dia, diz muito sobre você. É por isso que um adulto, quando ele tem consciência daquilo que ele escolhe aquilo que é melhor para ele. Porque ele sabe aquilo que ele está procurando, mas só sabe aquilo que está procurando quem olha para dentro, quem sabe o que está procurando na vida, né? Tem muito a ver com propósito, né? Uma coisa que eu também falo, propósito não é aquilo que você faz, propósito é aquilo que você é, né?
Faz sentido, gente, isso que eu tô falando pra vocês? Né? É por isso que, assim, parece muito bobo, né? Mas não é. É por isso que, assim, muitas vezes eu bato muito forte com essas questões, né? Das convenções sociais, porque nem tudo que são dentro das convenções sociais, elas servem pra você. Nem tudo vai servir. Você pode pegar uma parte, outra parte, né? Mas, né? Algumas coisas, mas nem tudo vai ressoar com você. E tá tudo bem, você é único. Né? Então é importante você separar, né? Porque quando a gente se conhece, a gente começa a separar se aquilo serve ou não serve para você. Carla, bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui também, boa tarde. Né? Então isso é muito importante, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, tem, né, uma coisa que a gente estuda aqui, por exemplo, do inconsciente, são as questões, né, de mitos. Por que as pessoas estudam tanto mitos? Né? Porque mitos é como se fosse uma jornada de uma pessoa, né, que estava ali, né, babando na sarjeta e chegou ali no sucesso, né? Por que a gente gosta muito de ler autobiografia? É por causa da jornada. É por causa da jornada, né? Então, ele serve como inspiração, né? Filmes, quando vocês verem, né? Vocês querem treinar inconsciente, percebam o que suscita dentro de vocês, que sensações, né? É uma trajetória de vida na qual você pode se inspirar, né? Sim, a Lud colocou aqui, né? É lindo falar de autoconhecimento, mas difícil saber por onde começar. E Lud, e eu falo uma coisa que, assim, é muito importante, porque, assim, hoje a sociedade sempre coloca, olha pra fora, vai lá pra fora, olha, usa esse modelo e vai. Usa esse modelo que dá certo. Lembra da primeira live que eu falei da família? Né? A gente continua com esse modus operandi porque a gente quer ser aprovado, a gente quer ser amado. Igual a mamãe falar, faz isso, Lude, por exemplo, e você vai ter sucesso. Né? A gente repete o mesmo padrão. Quantas vezes a gente não escutou dos nossos pais, olha, faz assim porque deu certo na minha vida, não faça diferente. E assim a gente vai escalonando isso para as pessoas com quem a gente admira. Né? E aí a gente vai querendo ser aquele nosso ídolo e não que a gente não quer ser a gente mesmo. Exatamente, da gente não decepcionar os outros. E, nossa, Carla, era o próximo assunto que eu ia falar. Isso, gente, dentro do autoconhecimento, Ludi, aí, assim, trazendo as duas aqui, adorei o comentário de vocês, é sobre isso. Quando a gente começa essa coisa do autoconhecimento e a gente começa a perceber que essas convenções sociais e familiares não servem com a gente, por que é difícil muitas vezes, eu não digo nem, o primeiro passo é olhar para dentro, ok, né? E o segundo passo é assim, quem você vai decepcionar? Quem você vai escolher? Ou, porque assim, chega no momento do autoconhecimento, e isso inclusive dentro da psicologia analítica, a gente fala muito sobre alquimia da vida, que eu acho, assim, é fenomenal, gente. Sabe essas alquimias tipo de Harry Potter? Né? O Jung trouxe uma coisa muito legal, que ele fez uma analogia com os seus processos de vida dentro do seu psicológico. Acho maravilhoso. E eu vou trazer aqui para vocês de brinde hoje, que existe, ele fala de uma fase que se chama nigredo. Né? Nigredo é aquela fase, sabe quando você tenta e não consegue? Tenta e dá errado. Nossa, você se frustra tanto, né? Então, esse, muitas vezes, é o nosso segundo passo do autoconhecimento. Né? Exatamente. Porque a gente se depara e a gente tem que se fazer uma escolha. Sabe encruzilhada na vida? Assim, você para e olha assim, eu me escolho ou eu escolho os outros? Eu vou me decepcionar, ou eu vou decepcionar os outros? Né? E, gente, uma das coisas, né, que eu acho que eu trouxe uma vez no Stories aqui, eu me lembro de uma pessoa que veio conversar aqui comigo, né, dentro do Instagram, e eu disse assim, mesmo nos momentos difíceis a gente não escolhe, porque quando alguém pisa no nosso calo, a gente não olha pra gente, a gente não se acolhe, a gente não dá aquilo que a gente precisa. A gente fica olhando pra vida daquela pessoa que pisou no nosso pé pra ver se ela vai, ó. A gente não é o nosso próprio companheiro, a gente fica, né, olhando para outra pessoa ainda e não se acolhe. Então é por aí, tudo começa por aí, né? Então percebam que essa coisa de ambiência, ela escalona todos os aspectos da nossa vida. É por isso que relacionamento, né, você não se trata de você se dar bem com todo mundo. Primeiro, o único relacionamento que precisa dar certo é com você mesmo. Se relacionar bem é uma maestria, sim, é um estilo de vida, sim, mas ele começa com você, né? Como eu amo essa ninguém. Mas é sobre isso, gente, assim, é muito simbólico. E, gente, é um mundo, literalmente, pra mim, quando eu conheci, é mágico.
E é sobre isso. Então percebam, né? Olha a forma como você carrega essas coisas já desde pequenininho, né? Então a sua mãe fala assim, ó, faça isso e você vai ser amado, né? Beleza, então você faz. Aí, de repente, com seus amigos é a mesma coisa. Faz o que todo mundo faz aqui, porque você é bem relacionado, bem intencionado, né? Tá, né? Sucesso. Aliás, né, quando eu falei de amigos, por exemplo, é um dos lugares que quando a gente tá, né, confraternizando com os amigos, é o lugar que a gente mais posta na internet. E isso é só uma parte da sua vida, né? Com o lindo e com a linda da sua vida é a mesma coisa, a gente posta, né? E o lindo fala assim, eu gosto quando você é assim, eu gosto quando você é assado. E você vai lá e imita. Né? No seu trabalho, com o seu chefe, com o colega, a mesma coisa. Parabéns, olha, eu gosto quando você faz 50 relatórios, né? Foda-se, né? O seu cansaço, o seu estresse, né? As suas outras necessidades. E a gente vai. E com os ídolos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Faça isso e vai dar certo. Faz isso e vai dar certo. Né? E não vai. Exatamente. Né? Exatamente. Lude, essa coisa de estabilidade é muito importante. É muito importante. Tem perfis psicológicos, por exemplo, que a gente estuda em mitologia e eu adoro saberes antigos, né? Porque assim, gente, é tão rico essas coisas do passado, né? E o que a gente não encontra por aí é como fazer, né? Tem pessoas que sim, elas têm necessidade de um relacionamento amoroso, mas olha só, tem gente que tem necessidade de ter um relacionamento amoroso porque ela se sente empoderada. Esse é o senso que ela busca. Então, dos ídolos que ela vai buscar, às vezes tem até aquela coisa, aquele super carro, aquela super casa, mas ela se sente empoderada. Né? Se ela sabe o senso que ela procura, ela vai atrás de coisas que ela sinta esse poder interior. Mas tem gente que gosta de se relacionar porque gosta de estabilidade, de segurança. Né? É uma pessoa assim que quer ter filhos, quer ter, mas ela assim, precisa ter todos aqueles itens básicos garantidos. Então, dinheiro é um deles. Né? Então, assim, a gente fala assim, aquela pessoa é superficial porque ela segue tal ídolo e se relaciona porque ela quer um cara rico. Gente, isso de verdade, não seja você superficial. Existe um motivo, né, porque ela busca esse tipo de pessoas. Né? Tem gente que inclusive gosta de se envolver com gente poderosa, mas porque gosta da jornada que a pessoa fez, né? Sabe? Então assim, perceber isso está no inconsciente, é o que a gente traz aqui. Né? Como que a gente faz isso, né? A gente faz em grupo, a gente faz individualmente, né? Isso é mentoria mais self, né? É você trazer esse inconsciente para sua vida como se fosse um mapa, né, para sua vida. Por isso que relacionamentos sim dizem sobre você. E relacionamentos, quando você tem um bom relacionamento com você, relacionar-se com as pessoas passa a ser uma escolha, não uma necessidade. Né? Porque quando você depende, né, a gente cai de novo, né? Olha o barulho aqui, gente, estão ouvindo? Tá inspirado aqui, mudanças. Voltando. Mas então, quando você se relaciona com uma pessoa com dependência, é porque você precisa ser amado, ser aprovado, né? E, gente, assim, longe de mim, né? Eu não sou tão especialista nessas leis da prosperidade, mas isso é extremamente escasso. Né? De vez de você se relacionar, né? Ao invés de você se relacionar com uma pessoa para somar, né? Você fica, né, naquela coisa, o que você vai dar para mim? O que você vai dar para mim? Não é uma troca genuína. Não tá dando pra ver. Ai, obrigada, Lude. Linda, né? Você é meu ISO 9000 aqui de qualidade. Obrigada. Tá um barulhão. Que bom. O fone funcionou. Obrigada. Então, gente, tudo isso é essa questão dos ídolos. E assim como você também escolhe pessoas com quem você vai se relacionar, escolha os seus ídolos também, com aqueles que ressoam com você, né? E aqui, só pra gente finalizar, gente, então, nunca se esqueçam, né? Nunca se trata sobre a pessoa. Né? Com o ídolo também é a mesma coisa, né? Se trata sobre o que ele representa para você, né? Então, por isso que só imitar o estilo de vida deles, né, simplesmente assim, cegamente, né, não vai funcionar. E assim, aí às vezes você tenta, e principalmente, né, do lado profissional, quantos gurus a gente não tem aqui no Instagram, né, muitas vezes acaba não funcionando, porque aquilo não é você. E no fundo, você tá falando para você mesmo que você não quer ser você. Eu não sei como isso vai dar certo, né, até porque não tem como você deixar de ser você. Né? Assim como aquela historinha da Cinderela, né? Trazendo. Isso é um mito também, gente, a história. Porque, de novo, vou trazer aqui. Por que o sapatinho da Cinderela só cabe nela? Porque é dela. Esse lugar que você ocupa, só você pode ocupar.
né? Quando você quer ser o seu ídolo, você quer ser fulano, você quer ser cicrano, você não quer ser você, e aquele lugar já tem outra pessoa, né, calçando o sapato dela, né? É aí que entra a competição, não entra a colaboração, né? Aí você não se sente parte do todo, né? Inclusive, né, a Lud tá aqui, a gente participa de uma mesa de negócios, né? E eu acho assim, é engraçado que a gente é para negócios, é para empresa, mas assim, se trata sobre a vida, né? Muitas vezes, eu me lembro, né, da nossa mentora, Ali Cruz, ela fala muito assim, que valores muitas vezes você abre mão para o sucesso, né? Isso vai muito do autoconhecimento. Tem gente que abre mão de certas coisas e tá tudo bem. Não se trata de certo e errado, trata daquilo que a pessoa tá buscando para ela. Então, para você alcançar sucesso, que valores você quer abrir mão, né? Que você abre tranquilamente, porque você se escolhe, você não escolhe os outros, você não quer se decepcionar, né? E é difícil decepcionar os outros, gente. É muito complicado, né? É difícil, precisa. É aquela coisa de você se bancar quem você é. Né? Então se trata justamente sobre isso, né? Nunca se esqueça, o sapatinho da Cinderela é só dela, assim como o seu sapato, o seu lugar de sucesso, né? É só seu, é um lugar, é uma jornada de vida que é sua, e só você vai percorrer, ninguém vai ocupar, ele só cabe em você, né? Então, né, essa coisa da gente tentar imitar assim loucamente leva nesse lugar, né? Não sei se vocês já se sentiram insuficientes. Né? Aí a gente entra naquela fase da Nigredo, da alquimia. Você faz e não dá certo. Né? Vai, não, você sente um vazio, né? Exatamente. É ser o alecrim dourado. Quem não quer ser o alecrim dourado, gente? Quem não quer ganhar palmas? Mas saibam que uma lição da Negreda é justamente isso, você começar a aprender para ir para uma próxima fase, é descobrir o seu valor, né? Então é sobre isso, você se sente então insuficiente, você se sente vazio, você se sente incompleto, né? É por conta disso, gente. São coisas tão pequenininhas que a gente faz na nossa vida. A gente não se escolhe, né? Eu trouxe até esse exemplo dessa pessoa, né, que tinha passado um momento difícil. A gente não se escolhe, a gente não se escolhe. Então, se você for atrás de pessoas para se inspirarem, eu faço isso, eu acho muito válido como jornada de vida. Prestem atenção, não queiram ser essas pessoas, porque isso é idolatria, né? Por isso que muitas vezes quando o seu ídolo tem determinado comportamento, o que você tem vontade de fazer? De ser hater dele. Como assim você não fez, né? Mesma coisa, você não faz isso com a sua mãe não falou, faz isso, aí de repente deu errado. Você não falava pra sua mãe, então, mãe, cagou aqui, hein, mãe? Cagou, né? Igualzinho, a sua mãe é de CPF, RG, gente, ela é ser humano. Seus pais, sua família, o seu ídolo também, né? Como uma orientação para vocês, não uma orientação assim, eu não digo nem dica, mas procurem ver essas pessoas assim como seres humanos, mas assim, quem você coloca no pedestal não é a pessoa, coloque o conhecimento que ela tem, a visão de vida que ela tem, né? É assim que eu me inspiro nessas pessoas, o que eu quero trocar com ela, o que ela me traz, ela traz a visão de vida dela, né? Eu quero ter essa visão de vida dela, né? Porque, gente, quando a gente vai atrás dessa visão de vida, a gente vai atrás do quê? Dos valores que ela tem, né? Por que ela vai atrás daquilo? Por que é importante? Por que ela abre mão de uma coisa e não abre mão de da outra coisa? Entende o que eu quero dizer? É sobre isso, porque assim, quando a gente vai atrás desses valores, aí a gente começa assim a comparar, bate comigo. Não, isso aqui não bate. Exatamente, né? É o julgamento, o julgando os outros como se não houvesse exatamente. Porque na realidade, gente, quando a gente tá decepcionado, a gente tá o que aconteceu aqui, né? O que foi decepcionado? A sua expectativa. Da ideia que você tinha que essa pessoa fosse. Dos seus ídolos e das pessoas com quem você convive. Né? Então procure, né, quando você também vai se relacionar com as pessoas, procure ver, né, a visão de vida dela, a história de vida dela, né, porque isso diz muito sobre ela, diz muito sobre os valores dela. E aí, sim, né, você lembra aquela reclamação, né? Você já deve ter ouvido, por que eu não encontro pessoas com os mesmos valores que o meu? Por isso, simplesmente por isso. Exatamente, a gente se frustra porque ela, né, a Carla disse muito bem, as nossas expectativas, quando a gente quer ter vontade de ser hater, a gente tá atrás a gente quer se vingar da decepção, não é da pessoa. Por isso que eu digo mais uma vez, nunca se trata sobre as pessoas. E isso é você trazer o inconsciente pro consciente.
né? Então, gente, né, não queiram ser iguais ao ídolo de vocês, né? Queiram ser vocês mesmos, né? Inspiração é importante, sim, né? A Lud, por exemplo, é uma pessoa, né, que é do meu convívio aqui, eu me inspiro muito nela, eu gosto muito da visão que ela tem, da organização que ela tem, ela me inspira, mas ela é ela, eu sou eu, e a gente caminha junto, né? E, gente, é uma coisa que eu carrego muito, assim, comigo, eu acho que mentor, esses lugares, assim, ele é um bom mentor quando, em um momento da vida, você se torna dispensável, né? Porque assim, a pessoa, ela precisa ser adulta, ela se tornar mestre dela mesma, né? Ela ser essa pessoa terapeutizada, é você ser essa pessoa que tem coerência, né? E, gente, coerência é uma coisa assim, não é coerência com as coisas e convenções sociais. Ter coerência na vida é ter coerência daquilo que você dá conta de dar. E tá tudo bem, né? Isso é se tornar mestre de você mesmo. É sobre isso. Ah, linda Lud, obrigada. Você também me inspira muito. Então, gente, é sobre isso, né? Você se tornar essa pessoa terapeutizada, se tornar essa pessoa, né, forte, tanto psiquicamente quanto emocionalmente, ela passa por todos, né, por todos esses aspectos da sua vida, família, amigos, profissão, né? Aproveitem as lives que estão lá, né? Isso aqui é só uma palhinha do que a gente pode trazer para vocês justamente para quebrar padrões, porque só quebra padrões quem não se permite ser padronizado, né? Vocês são únicos e isso é o diferencial na vida de vocês, na vida pessoal, na vida profissional, né? Você é a sua essência, isso é ser único, isso é ser luz, isso é ser mestre de si mesmo, tá bom? Né? Eu espero que tenha ajudado para vocês, espero que tenham inspirado muito. Eu desejo para vocês uma ótima sexta-feira e lembrando, né? Se você tem interesse, né, de criar essa ambiência, de quebrar padrões, né, mas assim não sabe como fazer, na segunda-feira, às 19 horas, na segunda-feira, dia 19, não nessa próxima, na outra, gente, né? A gente vai falar sobre como você criar e manter essa ambiência, né? Porque não adianta nada, a gente encontra as pessoas, mas a gente precisa, né, continuar mantendo essa ambiência dentro da gente e com as pessoas com quem a gente convive. É só clicar aqui, né, em algum lugar, mandar mensagem escrito ambiência, vocês vão receber todas as informações, né? E se vocês quiserem trocar umas ideias aqui no Instagram, assim, eu adoro conversar, gente, não sei se vocês perceberam, inclusive até já passei aqui um pouco aqui do horário, né, eu adoro conversar, vou adorar conhecer vocês, adoro conhecer histórias, né, gosto muito de ver os valores das pessoas, né, e é enriquecedor, é sobre isso. Tá? A gente vai dar uma pausa nas lives, mas segunda-feira a gente volta com os mesmos assuntos, só que agora mais aprofundado. Então, na segunda até sexta-feira, né, a gente já chegou na metade, é uma série de lives, são 10. Hoje é a nossa número 5, né? Aproveitem, tá? Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, muita luz e até segunda-feira. Beijão!